Capítulo 19 de Juízes. A paz do Senhor, a igreja. Que bênção estar aqui. Bom dia. A minha versão é NTLH. Eu vou ler a NVI, porque é a que a gente tem disponível aqui em cima. Como o microfone está aqui, eu vou ler de costas aqui. Estou tranquilo. Tem NTLH? Ela não achou. Não? Ela não, ali, acho que não, ela botou de lado ali, não achou não. Então tá bom. Vamos ler? Vamos lá então. Naquela época não havia rei em Israel. Que tendência a parar aqui, né? Esse versículo, esse texto é como se fosse o tema de Juízes, né? Ele sempre fica sendo repetido, e principalmente nesses últimos capítulos. Mas naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. Eu vou pedir para a gente mudar a versão, porque a NVI fez aquilo que eu disse da outra vez, que ela foi além da tradução e interpretou o texto. Portanto, não está fiel ao original, e eu, com as devidas venhas, vou ler. Podemos ler na ARC, talvez, que é ao meio da revista. Essa é a ARC agora? Concubina. Agora essa é a ARC, pronto, aí, concubina. Bem por aí. Passa o próximo, só para ver se é isso mesmo. Nossa, pior ainda. ARA. Revista atualizada. Cadê a ARA? Isso, a ARA, muito bem, muito bem. Perceba a diferença no versículo 2. O primeiro disse que ela adulterou, o outro disse que ela foi infiel, e aqui diz que ela se aborreceu dele. O versículo 2 é muito importante para o que a gente vai falar hoje, essa referência específica. Então nós vamos na ARA, ok? Revista atualizada. Juízes 19, 1 a 30, vamos lá. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Essa história é super diferente. Seu sogro, pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Queria que a gente lesse o texto pensando nessas coisas. A mulher, ela era concubina, mas o homem era marido e o pai era sogro. Mas a mulher é que era concubina. Quero que a gente fique com essas coisas na cabeça para meditar. O versículo 4 a gente acabou de ler, né? Seu sogro, pai da moça, vou ler de novo. O deteve por 3 dias em sua companhia, comeram, beberam e o casal se alojou ali. Continuamos. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: pai, genro, fortalece com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passar aqui e se alegre o teu coração. Contudo o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até o declinar do dia. E ambos comeram juntos. Estamos no 5º dia. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina, não é mulher, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço que passes aqui essa noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se, partiu e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos abardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço ao seu senhor:
caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Eles querem entrar em Jerusalém, que não tinha sido conquistada ainda. Portanto, era Jebus, território dos jebuseus. Porém, o seu Senhor lhe disse: não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminhe e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os reconhecesse em casa para lhe pernotarem. Quantos não conhecem essa história? Quantos nunca leram esse texto? Se preparem. Passaram, pois, adiante... 16. Eis que ao anoitecer... É o 14 ou 16? 16. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Ele está em Gibeá, cidade benjamita, mas quem sai ao encontro dele, ninguém o recebeu, ele ficou na praça, e quem sai ao encontro dele é esse homem de Efraim, esse velho. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá, onde ele tinha buscado a concubina dele, para longe das regiões montanhosas de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor e ninguém há que me recolha. Que levita piedoso, né? Ele está voltando para a casa do Senhor, ele tinha ido só buscar a concubina dele. Continua. Ainda que apalhe pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma falta. Então ele fala: não se preocupe, só preciso de um lugar para dormir mesmo, porque eu tenho tudo, eu tenho comida, eu tenho alimento, eu tenho meu servo, estou aqui com a minha concubina, está tudo certo, só precisava de um lugar para dormir, porque eu estou aqui na praça, ninguém me abriu as portas, ninguém me acolheu, ninguém me recebeu. Então disse o velho: pai, seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Então somente não passes a noite na praça. Por favor, qualquer coisa menos passar a noite na praça. Tem gente que já conhece a história. Levou para casa, e aí o velho levou para casa e deu pasto aos jumentos. E tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial... Nessa hora a trilha sonora muda, né? Se a gente estivesse num filme, né? Começa o suspense. Cercaram a casa, homens de Belial, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Temos só maiores de 18 aqui? Entenderam bem o que significa, né? O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais esta loucura. Olha só, minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Continua a Bíblia. O capítulo cheio da Bíblia, né? Um dos. A gente leu outros aqui, mas às vezes é terrível. É que tem a história só piora. Porém, a gente vai até o 21, né? Ou não hoje. A gente vai ver que a história piora. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir, porque eles queriam era o visitante. Não queriam a virgem, nem a concubina. Então, ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E eles forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali a ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Uma posição de súplica, né? Uma posição de completa humilhação. Ele lhe disse: levanta-te, vamos embora. Porém ela não respondeu. Provavelmente ela estava morta. Então o homem a pôs sobre o jumento e dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo. Sabe que faca de açougueiro? Aquela que parece um machadinho, assim, mais larga. É isso mesmo, né, Adriano? Adriano que é entendido. Tomou de um cutelo e, pegando a concubina, que lembre-se, estava morta, despedaçou
a despedaçou por seus ossos em 12 partes e enviou por todos os limites de Israel. Último versículo, né? Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Amém. Senhor, a despeito da nossa cultura, a despeito da nossa ética, a despeito da nossa visão de mundo, a Tua palavra é o guia, é a verdade, é o que nos alimenta a alma e o espírito, é o que nos desafia a sermos seguidores de Cristo. Que esta porção da Tua palavra, por mais diferente, estranha, por mais distante que pareça daquilo que normalmente ouvimos e meditamos, que ela seja mais uma vez martelo que esmiúce a pedra do nosso coração, que ela seja espada que vá à divisão da nossa alma, a divisão da alma e do espírito, e que nos lance em rosto aquilo que temos feito de errado e agido distante de Ti. Amém. Obrigado, querida. Acho que eu vou precisar mesmo hoje. O texto começa, ao capítulo 18, dando uma boa noção do que vai acontecer. Naquele tempo não tinha rei em Israel. E ele não continua como das outras vezes, porque a continuação desse versículo que a gente lê no final do capítulo 21, por exemplo, 21, 25, se eu não me engano também o 17, eu não me lembro agora exatamente o outro texto, mas quer dizer assim, o texto... O último versículo do livro. Isso, o 21, 25. É que ele também é repetido no 16, eu não lembro agora qual versículo, mas assim, naquele tempo não havia rei Israel e cada um fazia conforme bem entendia. Por acaso, esse foi o texto que o Senhor me levou a meditar lá em Boa Vista, porque eu estou tão envolto com esse livro de Juízes, a gente passou o ano inteiro estudando ele, e do quão pertinente, do quão atual, do quão verdadeiro, presente ele é nos nossos dias, e esse 21, 25 foi aquilo que a gente usou para meditar lá. E o 18:1 começa com a versão reduzida. E naquele tempo não havia rei em Israel. Para quem está lendo Juízes e meditando já sabe, e cada um fazia conforme dava na telha. Depois de dizer isso, ele começa com a seguinte frase: e a tribo de Dan, é o 18, 19:1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. O capítulo começa falando de um levita, e percebam, tem um levita, tem a concubina, tem o moço, tem os homens filhos de Belial, da cidade de Gibeá, tem o velho, e a gente tem algum nome nessa história? Ninguém tem nome. Perceberam que ninguém tem nome? Ninguém é particularizado. Por que ninguém tem nome? Ninguém tem nome, queridos, porque isso era algo que, por mais que o texto queira dizer que é diferente, era um tanto quanto comum. Não era a atitude de alguém especificamente, mas era a atitude de qualquer um. Um levita foi morar longe. O capítulo 17 e 18, que a gente estudou antes, lembra? O capítulo 16 encerra em Juízes a história dos juízes. Os capítulos 17, 18 e 19, 20 e 21 são
duas histórias que se colocam ao final do livro, como se fosse um epílogo, mas que não tratam especificamente de juízes, mas que vão tratar do povo da terra. Vão falar de como eles viviam e de que aberrações cometiam. Lembra que no 17 e 18 a gente também fala sobre um levita, que não tem nome. Ele vai morar na casa de quem? De um tal de Mica. E por que ele vai morar lá? Porque ele não estava satisfeito com a terra que ele estava. E aí, em função de uma vida melhor como levita, ele falou, opa, o tal do Mica oferece para ele dinheiro, oferece para ele sustento, oferece para ele roupa. Ele fala, pô, é aqui que eu vou ficar. E aí o que acontece no meio da história, a gente não vai repisar porque a gente já passou por ela. Lá pelas tantas, a tribo de Dan passa por lá, ameaça ele, rouba os ídolos que estão lá, e aí pergunta para ele, olha, é melhor você ficar aqui sendo sacerdote, levita, da casa de Mica, ou você quer ser sacerdote de uma tribo inteira? E o texto diz que ele alegremente foi, afinal de contas Deus o estava prosperando, ele estava sendo convidado a deixar a igrejinha pequena dele para ir para uma grande igreja que dominava toda uma tribo de Israel. Perceba então que as duas histórias, tanto 17 e 18 quanto 19 e 20 e 21, falam de levitas, portanto sacerdotes, portanto alguém de quem se esperava uma ética religiosa, um conhecimento de Deus muito mais profundo, de alguém que se esperava que tivesse um compromisso de guiar o povo. E são justamente esses dois levitas que mostram a parte mais vergonhosa e talvez humana desse pedaço da história de Israel. Hoje de manhã a gente estava relembrando com os meninos, estudando na classe pré-batismo, Romanos capítulo 3, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há sacerdote, não há levita, não há músico, não há pastor, não há evangelista, pastora, professor de escola dominical. Todos nós, se não vigiarmos, temos esse levita dentro de nós. E o primeiro, então, era um levita que foi guiado pelo dinheiro e pelo poder. Esse levita, qual é a motivação dele? O que o guia? O que mexe com as entranhas dele? O primeiro era o dinheiro. Esse levita é o sexo. O segundo é o sexo. Afinal de contas, ele tinha mulher? Sim, porque para ter concubina tinha que ter mulher. Mas a história começa livre, leve e solta, como dizendo, não, ele tinha uma concubina. E eu pedi de propósito que a gente mudasse as duas traduções. Por quê? Porque em alguns comentários bíblicos, para ajudar, a mulher foge ou se ausenta do seu marido porque ela é que é culpada. Afinal de contas, uma diz que ela adultera, que ela é adúltera, e a outra diz que ela foi infiel. Perdão, mas o texto original fala que a mulher se aborreceu, se enfadou, ela encheu a cabeça desse seu marido. Desse seu marido, que a Bíblia trata de marido, embora não a trata de como mulher, que não a assume por inteiro. Desse marido que, embora ele sendo marido, a faz apenas de concubina, a faz apenas de objeto sexual, é sua satisfação pessoal, aquela que, sob aquele objeto que satisfaz os seus desejos. E por que eu digo isso? Porque ela é concubina, porque a diferença entre concubina e mulher é que a mulher tem herança, a mulher, os seus filhos geram herança. Lembra de outras histórias de concubina que nós lemos aqui? Jefité era filho de uma prostituta, mas Abimeleque, que é o filho de Gideão, é o filho dele com uma concubina que ele tinha na cidade de Siquém. E aí a gente se pergunta, como assim? Como é que alguém, sacerdote de Deus, aquele que é responsável por aproximar o povo de Deus, consegue viver essa vida dupla de ter uma mulher e de ter uma concubina? E não basta isso. Me parece que essa mulher, de alguma forma, foi iludida. Agora é minha vez de dizer, e vou botar um aviso bem grande, essas são as minhas impressões sobre o texto e, portanto, não são traduções do original. Mas a minha impressão é que essa mulher, ela se aborrece do seu marido porque ele esperava ser mulher, esperava ser esposa, esperava ser aquela que dividiria com ele sonhos, futuros, herança, planejamento. Mas, no entanto, ela é relegada à posição de concubina.
Tudo leva a crer que esse levita era alguém mais velho, alguém que já tivesse posses, porque a Bíblia chama ela lá na frente de jovem. Então me parece que ele, de maneira mais comum possível, troca de 40 por uma de 20. Vamos para a novidade. De novo, eu botei isso muito entre aspas, dizendo que essa é a minha impressão sobre o texto. Mas o texto a chama de jovem. E ela, ao perceber, ao se dar conta do relacionamento que ela entrou, ela foge. Ela fala, não vou ficar, não vou comungar de um relacionamento como esse. Eu prefiro ficar na casa do meu pai. Porque na casa do meu pai, eu não sou concubina. Na casa do meu pai, eu sou filha. Que o Senhor me ajude. Mas é melhor a casa do pai do que um casamento onde você é tratada como concubina. E aí a história continua. Ela volta para a casa do pai, e quem é que vai atrás dela na casa do pai? O levita. Aí o levita passa 4 meses, ele fala, estou com saudade. Me deu saudade da minha concubina. Daquela que, apesar de eu não abraçá-la como minha mulher, não assumi-la como esposa e não dividir tudo com ela, ela me satisfaz. Então, cadê o meu objeto? Onde eu me satisfaço, onde eu me sacio. E ele vai atrás dela nessa cidade. E quando ele chega lá, essa concubina a recebe em casa, na casa do pai. É o versículo 3. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com seu empregado e levou 2 jumentos. E a moça, aqui diz o quê? E ela fez entrar após ela para falar-lhe o coração a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa. Esse ela é que no original é tratado como jovem, e a jovem fez entrar em casa, por isso eu tinha sugerido aquela questão de idade. Ela o fez entrar na casa de seu pai, e ele, o pai, quando o viu, ficou muito feliz. Ora, na casa do pai dela, essa mulher encontra aquilo que ela nunca teve. Ela passa a ser a esposa. E para o pai, que honra é receber o genro em casa. Naquele local, a dignidade dessa concubina é restaurada. É por isso que a história parece engraçada, né? Que eles passam 3 dias, comem e bebem, e ele quer ir embora, o levita quer ir embora, e o pai, não fica aqui, porque já antevendo que sua filha sofreria. Para longe daquelas portas, o que a sua filha se tornaria? De novo concubina. Mas ali naquele local era o espaço em que a dignidade dela estava restaurada, era o espaço em que ela era mulher. Lembra, ele foi com o moço, as outras mulheres não foram com ele, os filhos sequer a Bíblia menciona, se é que tinha. E numa obediência religiosa, esse pai libera sua filha, mal sabendo do desfecho que a gente vê nessa história, que é um desfecho horroroso, como o pastor Wilson acabou de dizer, talvez um dos capítulos mais terríveis pela sua crueldade na Bíblia. Então perceba que a gente tem um levita que tem uma concubina. Não bastasse esse levita ter essa concubina, ele se dispõe a ir atrás dela, não para assumi-la como mulher. Perceba que essa questão jamais é colocada no texto. Ele vai com o objeto. E o pai, e aí eu vou aproveitar para citar alguns comentaristas, que dizem o seguinte, que uma mulher que aborrecia o seu esposo, que portanto o abandonava, ela virava um peso para o seu pai, né? Porque muito provavelmente ela não casaria de novo. Né? Que outro homem aceitaria ter uma mulher que tinha já aborrecido o seu primeiro esposo, que já não era mais virgem, que já, portanto, já que a gente está falando em termos de antiguidade, já tinha perdido boa parte do seu valor.
É chocante, né? Chocante. E aí, esse homem, esse pai, fala assim, não, melhor seria que vocês ficassem aqui, porque aí estava tudo bem, eu dou o que vocês precisarem. Levita, fica aqui, está tudo certo. A minha filha está aqui, você casa com ela, casa não, né? Você continua casado com ela, está aqui. E aí o levita fala, não, eu vim, mas eu vou levá-la embora. Não, fica mais um pouco, e fica mais um dia. Não, fica mais um pouco. E a intenção do pai era continuar com essa ladainha mais uns 20 anos, até que ele desistisse. Mas o levita sabe que a concubina é sua propriedade, e o pai sabe que a concubina é propriedade dele. E, portanto, o pai, nessa religiosidade que se insurge contra o amor, nessa religiosidade que faz com que as pessoas sejam transformadas em coisas, nessa religiosidade que privilegia a letra ao invés do espírito, ele permite que sua filha volte para a casa do levita, que é seu esposo. E aí a história toma um rumo completamente diferente, mas os valores continuam sendo os mesmos. Esse levita, então, já sai tarde, porque o pai ficou ali segurando, até que esse levita fala assim, não, eu vou embora. Pega as suas coisas, né? Quais são as coisas que ele tinha? A concubina, o servo e os 2 jumentos. E os alimentos, né? Tudo era coisa. A única que era pessoa era o levita. Parece nessa história. E aí ele vai em direção à casa dele, que era nos montes de Efraim. Mas ele não consegue chegar num dia só. Isso é legal a gente pensar que na antiguidade a mobilidade era muito reduzida, né? Você não tinha a facilidade que a gente tem de ir de um lugar para o outro hoje. Então as cidades se colocavam geralmente a caminho de um dia, de um lugar do outro, às vezes menos, mas para que você andasse distâncias maiores, pelo menos você se programava para ir caminho de um dia, para você andar um dia. E no meio do caminho havia a cidade de Jebus, hoje nós conhecemos por Jerusalém. E essa cidade, que tinha sido repartida por Josué lá atrás para a tribo de Benjamim, não tinha sido ainda conquistada pelos benjamitas. Os benjamitas não tinham se fortalecido o suficiente, ou tido fé o suficiente, ou cumprido a vontade do Senhor de maneira plena, e não tinham conquistado não tinham conquistado Jerusalém, Jebus. Quem é que conquista Jebus? Alguém lembra? Quem é que conquista Jerusalém? Davi, né? Há uma linha de estudiosos que remete sempre as histórias a Davi, principalmente nessa coisa de não existir a rei em Israel, sempre para gloriar a presença de como Israel foi glorioso na presença de Davi e de Salomão, né? Fazer essa contraposição. Mas os textos que a gente está lendo, na verdade, apontam para um outro rei. Realmente não havia rei em Israel, porque o rei que eles queriam ou esperavam, na verdade eles não se submetiam a ele. Talvez isso aconteça até hoje em nosso meio. Mas então eles vão para essa cidade, passam por Jebus, e o levita é muito piedoso. Ele diz, jamais que eu vou entrar numa cidade que não é do povo de Israel. Jebus é uma cidade dos jebuseus. Sabe lá o que vai acontecer com a gente nessa cidade. É melhor a gente andar mais um pouco. Vamos nos esforçar. Eu sei que o sol está se pondo, é perigoso andar pelo meio do caminho, mas vale a pena a gente se esforçar. E essa é a conversa que ele tem com o seu servo, que é o único momento que o servo também aparece. Parecia que o servo era mais sensato do que o próprio Senhor. E aí eles chegam então na altura dessa cidade de Gibeá, que é uma cidade dos benjamitas. E aí, como eles já chegaram tarde nessa cidade, né, o sol já tinha se posto, muito provavelmente era normal que poucas pessoas se propusessem a recebê-los. Mas percebam que isso causa espanto para esse senhor. E aí temos um velho que trabalha, um velho que chega tarde em casa, um velho que não está gozando de sua aposentadoria. Tudo bem, na época não tinha disso, mas não está gozando, da companhia dos seus filhos. É alguém que, apesar de velho, e talvez
esse velho seria o ponto positivo dessa história. A gente vai ver que não é, mas é alguém que, apesar da idade, apesar do seu estado, é alguém que ainda estava disposto a trabalhar, e alguém que olha para aquela situação e se condói e fala: meu Deus, tem um cara na praça com uma mulher, com um servo, e quando não, aí rola a história: o que você está fazendo aqui? Para onde você vai? De onde você vem? Não, eu estou vindo de Belém de Judá e estou indo para Efraim. Poxa, eu sou de lá também. Não, eu vou te receber, vem para minha casa, tudo menos ficar na praça da cidade, porque coisas ruins acontecem com quem fica na praça da cidade. E aí o homem bota ele para dentro de casa. Alguém lembra de uma outra história na Bíblia em que homens beliais, homens insuflados pelo inimigo, bateram na porta querendo pegar um convidado de dentro? Onde aconteceu isso? Em Sodoma. Olha que legal, né? Você tem Sodoma acontecendo isso, e você tem em Gibeá, no meio do povo de Deus, uma cidade de uma das 12 tribos, o povo escolhido, acontecendo isso com um levita. Rememoro Romanos 3, todos pecaram. Nós vamos encontrar coisas muito feias no nosso arraial, infelizmente. Nós vamos, se esperarmos um céu em nossas comunidades, nos decepcionaremos. Vamos abandonar nossas comunidades? Não. Vamos estar sensíveis à voz do Espírito. E aí esse velho, este senhor, até doído chamar de velho, mas o texto chama de velho, né? Convida esse visitante para sua casa, e lá eles começam a jantar. Olha que legal. Em que versículo diz que eles se lavam? Ótimo. 21. Levou para casa, deu pasto a jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Antes do 21, o argumento do levita é que ele tem tudo. Ele diz, né? Eu só não tenho hospedagem, nós temos alimento e palha para os jumentos, pão e vinho para mim, para minha concubina e para o empregado. Ou seja, eu não preciso de nada. Se você tiver uma cama, eu vou ficar muito agradecido, mas eu não vou te dar trabalho nenhum. E o homem fala: não, claro que eu vou te receber. Havia na antiguidade, e a gente já conversou sobre isso, quando para, por exemplo, do caso de Gideão, que vê o anjo, e dos pais de Sansão, quando recebem o anjo, essa expectativa por o que a linguagem teológica vai chamar de teofania, por essa materialização divina em seres humanos. Abraão recebe aqueles visitantes que vão, inclusive, visitar Sodoma e Gomorra antes de destruir. E os recebe em sua casa e prepara alimento. No caso de Gideão, é ele que tem encontro com o anjo. No caso de Sansão, é a mãe que vê esse anjo, e depois o pai pede para ver também. Ou seja, alguém desconhecido do nada aparecer, isso é um anjo, né? Recebamos bem. Inclusive isso é recebido no Novo Testamento, quando diz que, olha, vocês sejam hospedeiros, porque muitos, não sabendo, hospedaram anjos. Seja bendito, viu, Carol e Adriano, pela casa hospedeira que vocês têm. Não sei se tem ido muitos anjos, mas não, tem sim, o Senhor tem os abençoado e quer instá-los a isso. Então, esse velho fala assim: pelo amor de Deus, claro que eu vou receber, eu não sei quem é. E aí a gente começa a entender o que acontece depois. Eles estão lá satisfeitos, estão comendo, eles se lavam. Voltar ao texto, eles se lavam. Olha que interessante. Para comer e para beber, é importante se purificar. Como é fácil a gente se pegar as coisas exteriores. Você pode parecer muito certinho por fora. Um provérbio que diz: é isso aí. Por fora, muito obrigado. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Me parece que a gente está vivendo um pouco disso, né?
Os dois estão ali e falam assim, não, mas você está com a sua concubina. Que é isso, cara? Pô, vai pegar no meu pé por causa da concubina. Sou um levita, sou sacerdote. Concubina, né? Todo mundo tem esse pecado? Quem é que não tem o seu, né? Esse é meu pecado de estimação. Mas a gente vai receber você aqui. E aí esse velho tem uma virgem em casa. Confesso que briguei com o texto. Falei assim, na moral, essa virgem aí ser filha não faz muito sentido nessa história. Lembram de Davi? Que no final da vida sentia frio? E aí o que ele usava para se esquentar? Alguém lembra? Ele usava um casaco de orelha. Uma moça virgem se deitava com ele. E o texto deixa muito bem claro que ele era velho a ponto de não conseguir defraudá-la, desvirginá-la. Hoje a conversa é para adulto aqui mesmo, né? E ele tinha essa menina que o esquentava. Se há um capítulo em que a mulher é objeto, olha, tá difícil de encontrar outro no texto sagrado. Mas, se Deus quiser, a gente vai chegar a um bom termo no texto. E aí, esse velho, ao ser importunado pelos homens da cidade que querem o visitante, eles não procuram a concubina, muito menos a filha do velho. Eles querem o homem. Conseguimos entender o que está acontecendo? Por que isso é tão, não vou dizer comum, mas a gente tem o paralelo lá em Gênesis, mas por que isso era importante para aqueles homens? Porque um homem novo que chega na cidade pode representar uma nova liderança. Um homem novo que chega na cidade pode ser um conquistador. E macho alfa não vai deixar isso acontecer. Qual a primeira coisa que a gente precisa fazer? Humilhar esse cara. Porque se a gente humilhar esse cara, meu amigo, acabou. Eu estou sendo tentado a falar termos mais pesados. Mas se o mascularmos, ele não voltará a ter emasculá-los. Se emasculá-los, jamais ele será uma concorrência para nós. Algumas coisas são tão comuns e nos movem desde sempre, né? Dinheiro, poder, sexo. Parece que as vísceras do povo estão expostas nesse texto. E aí eles querem emascular o visitante. Sabe Deus de onde vem? Sabe Deus para onde vai? Chega aí todo abastado. No mínimo, está sendo um espia para dar uma olhada na terra e depois trazer seu povo, sua clã e nos dominar. Então a gente precisa romper com isso de imediato. E aí o velho fala, pelo amor de Deus, não façam isso. Que piedoso. Não sei nem se ele é um anjo, se ele vai ser ou se ele não vai ser, mas ele está na minha casa comigo. Olha só, se satisfaçam, já que vocês querem sexo, se satisfaçam com a concubina e com a minha filha virgem. Se satisfaçam com essas. Se o problema de vocês for sexo, não, nosso problema não é sexo, a gente quer o cara. E aí o velho diz, olha, para não ficar só nas minhas palavras, toma aqui logo a concubina e vê se resolve vocês. E ela é abusada a noite inteira. Eu acho que tem até um novo tipo de classificação penal para esse tipo de homicídio, né? Que é o homicídio múltiplo, ou é como é que se chama? Uma penalização? É um agravante. É um agravante. Percebam a brutalidade, a monstruosidade, a bestialidade a que esses caras se submetem. Eu tenho muita dificuldade em tentar imaginar a lógica. Do tipo, bom, a gente vai começar defraudando a mulher, a concubina, mas amanhã a gente pega esse velho não vai conseguir nos resistir.
E o pior é que o texto diz que eles voltam para dentro de casa. É o 24, deixa eu ler. É o 25? O texto não diz, né? Diz só que a porta se fecha, porque quando ela chega, ela volta depois de ser abusada, ela não entra em casa. E no outro dia de manhã, ou seja, aqueles dois homens e o servo também simplesmente dormem, fecham a porta. Se o mal não está acontecendo aqui dentro, o mal não me importa. Eu não sei, depois a gente vai voltar nos paralelos com hoje, mas às vezes isso nos basta, né? Se não é comigo, eu não estou nem aí. Deixa eu fechar minha porta. Está acontecendo lá fora. Esse mal não me interessa. E aí o texto diz que o levita acorda de manhã e não se espanta com a presença da mulher jogada, não se apercebe. E o texto é cruel, diz: levanta, bora meu objeto, bora minha coisa. E aí a mulher, claro, não responde. Depois de ter sido brutalmente abusada durante uma noite inteira por vários homens, e ele pega essa mulher, põe em cima do jumento e leva ela até em casa. E aí, como ela é um objeto dele que já não serve mais para aquilo que ele a tinha, e por ser objeto dele, ele a esquarteja em 12 pedaços. E usa o correio da época para mandar um para cada tribo de Israel. E quando esses pedaços dessa mulher chegam, provocam esse espanto, né? Nunca vimos tal coisa. É o versículo 30 agora, Bíblia. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. O texto começa ruim e termina pior. Quantas vezes a gente falou no nome de Deus no texto? Nenhuma. Mas a gente está falando do povo de Israel. A gente está falando de um levita. A gente está falando do povo escolhido, da nação santa, do sacerdócio real, do povo escolhido para anunciar a glória, a grandeza do Senhor às outras nações. Onde é que está Deus nessa história? Bem longe. E isso me faz assustar e perceber que às vezes os nossos arraiais vão estar assim, completamente longe de Deus, se a gente não tomar cuidado. Que os nossos ajuntamentos vão ter levitas, vão ter sacerdotes, vão ter espaço conhecido. Não, essa é uma cidade de Gibeá, aquela é uma igreja, eu sei lá se eu chamo de evangélico, se eu chamo de cristã, se eu chamo de protestante. Vamos para lá, porque se a gente chegar lá, tudo nos irá bem. A gente vai estar protegido. Vamos trazer para os nossos desafios. Parece que a história está muito longe. A gente não
A gente não faz isso, faz? A gente não... Para começar, a gente não tem concubina, tem? Nessas horas os solteiros ficam até metidinhos, né? Mas eu vou apertar também para os solteiros. Casamento é um tema super complexo, né? E eu tinha me proposto a pensar nesse texto a partir dessa visão de casamento. E eu ingenuamente escrevi uma conversa adulta sobre casamento. Mas eu percebi que talvez eu não tenha essa maturidade toda para poder falar sobre isso. O silêncio da igreja ao tratar sobre esse tema nos mostra o quão, na verdade, nós somos presos por ele. Tem um cara que eu acho que eu escrevi o nome dele aqui. Acho que é Richard Foster, é um autor conhecido, que ele diz que a gente fala muito pouco sobre sexo. Eu falei assim, mas eu acho que a gente fala até demais, né? Na verdade, usando um outro também teólogo que diz o seguinte, não, a gente hoje em dia praticamente só fala de sexo. Você usa sexo para vender pasta de dente, você usa sexo para vender pneu de carro, você usa sexo para fazer comercial de cerveja, né? Para fazer comercial de seguro de vida. Então a gente fala muito sobre sexo. Na verdade a gente fala da maneira mais trivial e superficial e sem profundidade nenhuma. Quer ver? Qual é a leitura cristã que fazemos sobre o sexo? Sexo é permitido para quem é casado. Então a gente diz que para o casado, sua responsabilidade é a fidelidade. E para o solteiro, a castidade. Valeu, gente, muito obrigado, boa noite, vou embora. Ficou fácil, né? Jogo no colo e digo, olha, solteiro, você seja casto, você casado, seja fiel. Resolvido o problema? Se a gente levar a sério isso. O que é fidelidade no casamento? Fidelidade é não ser adulto, não é? Fidelidade é você se casar, ir num cartório, assinar um papel, sei lá, eu diria morar na mesma casa, mas nem sei se isso hoje em dia funcionaria tanto, mas você cumpriu esses ritos aí? Ora, se você mora na mesma casa, se você tem um papel assinado, você está casado. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Falso, porque se o casamento for só isso, meu amigo, me desculpe, você tem adulterado concomitantemente. Um casamento em que as pessoas não compartilham, não se tornam um de verdade, em que não se assumem, na verdade é uma farsa, é uma promiscuidade. Um casamento em que você não é plenamente verdadeiro ao seu cônjuge e o cônjuge também não é plenamente verdadeiro a você, não é casamento. É promiscuidade, é concubinato. Como dizia minha tia, é se ajojar. Ajojar. Não sei o que significa, mas só de ouvir eu entendo o que ela fala assim. Você está parcialmente numa relação. Alguém que mora com alguém que tem aliança no dedo, mas que usa desse alguém apenas como objeto do seu prazer, transformou sua esposa ou seu esposo em seu concubino, em sua concubina. Alguém que se mantém casado apenas porque sozinho não conseguiria se manter financeiramente, se prostitui num casamento que a gente diria de fora, esse casamento está ok, mora na mesma casa. Um casamento em que a única coisa que o cônjuge deseja do outro é a sua satisfação sexual, é promiscuidade, é prostituição, não é casamento.
Então me parece que de fato a gente tem vários levitas, vários sacerdotes, vários cristãos com concubinas. E eu tenho, de maneira bem humilde e consciente da minha vida, pedir ao Senhor que eu não trate a Cíntia como concubina. É bom que eu me satisfaça sexualmente com ela? Mas se for só isso, coitada dela, coitada de mim, coitada dos meus filhos. É bom que eu a sustente, que ela me sustente, que juntos consigamos viver? Ótimo, mas se a nossa relação estiver baseada no dinheiro, que desgraça nós vivemos de casamento. Que concubino e concubina nos tornamos um do outro. Mas espera aí, nós estamos dentro de 4 paredes, está tudo certo. Usamos aliança, assinamos na frente de todo mundo, isso é um casamento. Lembre-se que Jesus falou que muito mais importa a intenção que você faz do que aquilo que você está fazendo. Vamos voltar para os solteiros agora, já bati demais nos casados. Enquanto dos casados se espera a fidelidade, dos solteiros se espera a castidade. Não temos jovens aqui, né? Jovens assim, jovens de verdade. Temos jovens, não tão jovens, mas temos jovens. Jovens adultos. Temos adultos solteiros, vamos chamar assim. Como é que é a castidade para adulto solteiro? É só não se deitar com alguém? Ou dá para se envolver com alguém e ainda assim ser casto? Ai, Jesus me ajude. Ainda usando esse teólogo, ele diz que cansou de responder a pergunta nos acampamentos de juventude se era pecado fazer sexo antes do casamento. Ele falou assim, mas que pergunta ridícula, né? Por que isso causa tanta culpa, tanta opressão? E aí ele disse que depois de buscar a Deus e de ter que ter respondido diversas vezes, ele chegou à seguinte conclusão: meu filho, se você está perguntando se você pode ou não pode, é porque você é criança, você não é adulto. Se você está perguntando, a resposta é não. Porque adulto assume, adulto pesa as consequências. Quem é que faz sem pesar a consequência? Quem é irresponsável é a criança, é adolescente. Mas adulto assume o que faz. E aí, por assumir o que faz, vem a seguinte resposta: vale a pena se satisfazer sem ser inteiro? Que é a mesma pergunta dos casados, né? Se casar só para ter sexo, fique solteiro. Casar-se porque fez sexo, fique solteiro. Casamento tem muito a ver com sexo? Sim. Mas reduzi-lo a isso é transformar em concubinato. Jesus, quando a gente tiver adolescente na igreja vai ser tão tenso. Vai ser tão difícil. Tá chegando. Mas aí, para adolescente, a resposta é outra. Você tem condição de assumir família? Você se sustenta? Você paga suas contas? Você é dono do seu nariz?
Então assuma as consequências. Ah, não, você vai engravidar para eu ter que cuidar? Você vai engravidar para eu ter que... Ou você consegue deixar pai e mãe? Se você deixa pai e mãe, você é adulto, beleza. Não deixou pai e mãe, negão? Desculpa. Não pode. Ok. É o quê? Né? Fiquei tenso. A gente intuiu esses conceitos bíblicos, principalmente de castidade, né, de sexo só dentro do casamento, porque quando é que as pessoas se casavam? Nos tempos bíblicos? Eles se casavam, sim, mas eles se casavam, essa é a consumação do casamento, mas eles se casavam em que época da vida? Na puberdade. Casavam com 18, 17, 16, meninas com 15, 14. Ah, você menstruou? Já pode casar. Aí a gente vive essa sociedade moderna, em que alguns chegam a 30 anos para se casar. Tudo bem, 29, foi quase. E aí alguns passam de 40. Ok, mas e aí você chega e diz assim: não, tranquilo, você entrou na puberdade aos 15. Portanto, seu corpo está preparado para o sexo, seu corpo deseja o sexo, mas você vai fazer sexo quando você casar aos 40. Legal, né? Legal, maneiro. Ele fez uma piadinha assim: enquanto isso, o que você faz? Judô, natação, teologia, yoga, musculação, oh glória, banho de água fria e etc. Não, pera que não. Faz sentido? Será que é realmente isso? Tudo bem. Acho que realmente já a gente pode encerrar. A gente vai continuar no domingo que vem, não vai ter jeito. Mas eu queria que a gente não achasse a história desse levita e toda essa coisa horrorosa, e a gente vai se deter depois sobre os homens de Belial, sobre o velho, uma coisa tão distante da gente. Infelizmente a gente tem levado concubinas, a gente tem dividido a atenção. Quando você se torna mais amigo de alguém que não do seu cônjuge, desculpa, você não pode ser mais íntimo de alguém do que seu próprio cônjuge. Me perdoem, casados, não pode. Isso é procurar o caminho para a destruição do próprio casamento. Não tem jeito. Quando você não é inteiro, não é verdadeiro, não se abre completamente ao outro. Quando você utiliza do seu cônjuge para outros fins, desculpa, a gente é tão pouco que eu viro a mão, parece que eu estou apontando para alguém. Eu vou fazer assim: quando você utiliza o seu cônjuge apenas para procriar, para ter filho, para ter segurança, sei lá, perdão, você está adulterando dentro do casamento, que seria legal, que seria perfeito, que de fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Palavra de ânimo, Gálatas. Devemos andar em espírito, Gálatas 5, para não satisfazer
as concupiscências da carne. Eu termino dizendo o seguinte: é bom que você tenha desejo? Se você não tiver desejo, você é um psicopata, você não é humano. Achei muito legal o exemplo. Ele falou assim: pô, seu nariz sente só um cheiro? Espero que não, né? Espero que todo mundo aqui sinta. Alguns são ruins, alguns são bons, enfim. Mas o nosso nariz saudável sente diversos cheiros. Assim é o nosso apetite sexual. Eu vou olhar uma mulher bonita e vou achá-la bonita. E se eu não achar essa mulher bonita, provavelmente eu tenho um problema em mim. Então, a gente de repente vive uma espiritualidade que tenta nos castrar nisso e fala assim: não, e aí você vai sofrer pra caramba. Porque não, você vai achar, e é saudável que você ache. Qual é a diferença entre o homem e o animal? É que a gente não é guiado pelo instinto. Eu me controlo. Eu tenho domínio próprio. Eu deveria ter domínio próprio. Eu deveria ter controle. Andar em espírito para não satisfazer os desejos da carne. A nossa religiosidade cristã diz que Deus mora no coração e o diabo no meio das pernas. Não. Sentir-se atraído não é pecado. Se você tinha culpa, liberte-se disso. Mas deixar com que isso tome você, guie suas ações, guie seus planejamentos, guie seus desejos e sonhos, aí você está indo para um caminho de morte. Essa é a diferença. E qual é o antídoto disso? Andai em espírito. Essa semana, eu termino contando essa história, a Cíntia, por conta do trabalho, teve uma reunião com uma alta autoridade e para chegar na sala dessa alta autoridade tinham policiais federais na porta. E eu conversando com ela sobre esse encontro e tal, que ela participou, sobre essa audiência, ela disse: nossa, aqueles policiais eram tão altos. E ela continuou: eu nunca vi homens tão altos na minha frente. Tá bom, vamos falar sobre audiência? Minha esposa é saudável, aleluia. Tenho eu agora a responsabilidade de satisfazê-la, apesar de não ser alto, mas com perdão da liberdade, mas na horizontal é bem mais fácil, né? Já que o problema é a altura. Mas esse é o tipo de liberdade. Ela se sentiu à vontade para me dizer isso. E eu sou tão bocudo que eu contei isso no trabalho, né? E eles disseram: olha, perceba o que ela está falando. Assim, só se eu nascer de novo, não vai ter jeito. Andar de perna de pau, não vai ter jeito. Eu acho que ela não se sente minha concubina. Eu acho. Ela tem liberdade para dizer que percebe que outros homens são bonitos, apesar de eu achar difícil. Ela se sente à vontade para, de uma maneira bem educada, dizer que eles eram altos, magros e fortes e etc. Acabou já passamos muito, mas o concubinato não é só na relação com o outro. A gente pode ter concubinos na relação com Deus, a gente pode ter concubinos na relação com a família. Quando a gente mercantiliza essa relação, eu não trato com o outro porque é meu irmão, mas eu trato com o outro por aquilo que ele pode me oferecer, por aquilo que ele pode me dar. A relação no trabalho pode não ser uma relação verdadeira, eu só estou interessado em de repente ocupar a vaga de alguém que pode que está vacilando. Relações que não são verdadeiras são relações que levam à perdição, são relações apodrecidas e que vão ser destruídas em algum momento. Então, minha palavra de desafio é: andemos em espírito para que a gente construa de fato relações verdadeiras. Hoje a gente se deteve mais sobre casamento e enfim,
e relações no âmbito do sexo, mas isso a gente poderia falar sobre várias coisas. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã, pelo desafio que fomos apresentados, Senhor, de vivermos relações verdadeiras, de não nos entregarmos a relações pela metade, a relações mentirosas, a relações parciais, a relações onde o outro é transformado em objeto, em meio de se conseguir alguma coisa, mas, Senhor, nos faz viver relações verdadeiras primeiramente contigo, para que não sejamos sacerdotes que têm levitas, mas sim sacerdotes que anunciam o Teu reino, que guiam o Teu povo à verdade, que guiam o Teu povo à inteireza de espírito. Eu quero me colocar diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, para que nas minhas relações eu também seja assim inteiro, íntegro, verdadeiro. Me ajuda, Senhor, não só na relação com a minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos em Cristo aqui na Tua casa, mas também no meu trabalho, em família, a não encontrar no outro um meio, mas um fim, que o outro possa representar a face do Deus a quem eu adoro, a Deus a quem eu sirvo. Essa é a nossa oração, é a minha oração nessa manhã, te pedindo Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, pedindo a Tua purificação à minha mente, às nossas mentes, em nome de Jesus, amém.